nome é Margarete Borges e no Aprender em Minutos de hoje nós vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Nós vamos aprender sobre o que são palavras primitivas e derivadas. Nós vamos entender também sobre palavras simples e compostas. Nós vamos ver o processo de formação por derivação e por composição. A palavra primitiva são aquelas que servem como base para formar outras palavras, ou seja, são aquelas que não surgiram de palavras anteriores, pelo contrário, elas que vão formar as palavras, outras palavras. Por exemplo, casa, flor, mar. Já as palavras derivadas são aquelas que foram formadas a partir de palavras que já existiam, ou seja, das primitivas. Nesse caso, vai haver acréscimos de afixos. O que são afixos? São os prefixos que vêm antes do radical, os infixos que ficam no meio e os sufixos que vêm depois do radical. Por exemplo, da palavra flor, nós podemos formar uma outra palavra derivada, por exemplo, floricultura. As palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical, por exemplo, cavalo, azeite. Por exemplo, na palavra azeite, o radical ele vai até a letra T, porque daqui a gente pode formar azeitona e podemos formar outras palavras. Então, o radical da palavra é até a letra T. Já as palavras compostas são aquelas que foram formadas por dois radicais. Eles podem vir acompanhados de hífen ou não. Por exemplo, couve-flor vem com hífen, beija-flor vem com hífen. Já a palavra composta planalto, a gente percebe que não vem o hífen, ó. É porque aqui é plano, né? No caso, o radical é até a letra N, né? Que é de plano. E alto vai até a letra T, né? O radical alt. Porque aqui nós podemos formar, por exemplo, altura, alta. Então, aqui são dois radicais. O radical de plano vem até a letra N e o radical de alto vem até a letra T. E aqui nós temos uma palavra composta que é planalto. Nós vamos ver mais na frente que essa palavra composta, ela ocorreu por um processo de composição de palavras. Bom, as palavras elas são formadas por dois processos. Nós temos o primeiro processo, que é o processo de derivação, e nós vamos ter também um segundo processo, que é o processo de composição. No processo de derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal juntos, parassintética, regressiva e também imprópria. Já no processo de formação de palavras por composição, ele ocorre por aglutinação, justaposição e hibridismo. Nós vamos ver cada um separadamente. No processo de derivação prefixal, ocorre a inclusão de um prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, na palavra braço, nós vamos colocar um prefixo ante, mais a palavra braço. Então, nós vamos formar uma nova palavra, que é a palavra antebraço. Leal. O prefixo des mais a palavra, braço, a palavra primitiva braço, e nós vamos formar uma palavra nova, que é a palavra desleal. Então, essa aqui é a derivação prefixal, né? O prefixo vem antes do radical ou da palavra primitiva, formando, então, uma nova palavra. Na derivação sufixal, é o contrário. O acréscimo de sufixo vem depois do radical. Feliz, nós podemos, então, pegar aqui a palavra, feliz, e colocar um sufixo, que é mente, formando uma nova palavra, que é a palavra felizmente. Já na derivação prefixal e sufixal junto, o que vai ocorrer? A inclusão tanto do prefixo quanto do sufixo é tudo simultâneo. Por exemplo, na palavra leal, eu vou pegar o prefixo des, mais a palavra primitiva, leal, o sufixo dade
E aí nós vamos formar uma nova palavra, que é a palavra deslealdade. Então, aqui nós temos a derivação prefixal e sufixal juntas. Veja que se eu tirar o dade, vai ficar a palavra desleal. E se eu tirar o des, vai ficar a palavra lealdade. Então, eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e ainda assim continuar sendo uma palavra. Já na derivação parassintética, tanto o prefixo quanto o sufixo, eles têm que ocorrer simultaneamente, de forma que se eu tirar ou o prefixo ou o sufixo, não consegue existir uma palavra. Por exemplo, a palavra entardecer. Nós temos aqui o prefixo em, mais o radical tarde, né, ou palavra primitiva, mais o sufixo ser, formando então a palavra, né, entardecer. Veja que se eu retirar o em, não existe a palavra tardecer. E se eu tirar o ser, não existe a palavra entarde. Então, na derivação parassintética, ela é diferente da anterior, né, que é prefixal e sufixal juntas, é justamente isso, que se eu retirar ou sufixo ou prefixo, não vai existir palavra. Então, eles têm que correr de forma simultânea e não pode haver aqui a retirada. Formamos um verbo por meio da junção dos afixos com os substantivos. Então, né, aqui nós temos a inclusão dos afixos, que é o prefixo e o sufixo. Então, nós formamos aqui um verbo, entardecer. Na derivação regressiva, é quando fazemos a redução de uma palavra primitiva por meio da retirada de uma parte dela. Por exemplo, a palavra beijar, que é um verbo, nós podemos formar uma nova palavra, que é a palavra beijo. Debater, que é um verbo, nós vamos formar o substantivo debate. Perder, nós vamos formar o substantivo perda. Ajudar, nós vamos formar o substantivo ajuda. Na derivação imprópria, é quando a palavra sofre alteração em sua classe gramatical. Veja que na anterior também houve mudança de classe gramatical, só que houve alteração na estrutura da palavra, né? Nós percebemos que, por exemplo, o verbo beijar se tornou o substantivo beijo. Então, houve mudança. Beijar tirou a R e colocou o O. Houve alteração na palavra. Só que na derivação imprópria, o que acontece? Há uma mudança de classe, sem haver mudança na estrutura da palavra. Por exemplo, a palavra correr. Por exemplo, no domingo vou correr uma maratona. Outro exemplo, o correr da vida me cansa. Então, a gente percebe que no primeiro caso, a palavra correr, ela funcionou, né, como verbo. Já no segundo caso, a palavra correr, ela já apresenta outro significado, né? É um substantivo. Então, houve mudança de classe de palavras, né? Aqui é um verbo, aqui é o substantivo, mas o correr continuou a escrita e a pronúncia igualzinha. Então, essa é a derivação imprópria. A mudança de classe sem alterar, né, a palavra. Agora, nós vamos falar sobre a composição por justaposição. A junção de dois radicais que não sofrem alteração em sua estrutura. Por exemplo, surdo-mudo. Veja que a palavra surdo e a palavra mudo ficaram juntas e nenhuma perdeu sua estrutura, nem a forma de escrever e nem o som. Gira-sol, gira-sol. São duas palavras que ficaram juntas, formando aqui o nome de uma flor, que não houve alteração aqui, né, no som da palavra. Ela continuou igual. Já o processo por aglutinação, existe também a junção dos dois radicais, só que um deles ou os dois juntos vai sofrer alteração na sua estrutura, tanto na escrita como também no som. Por exemplo, a palavra planalto, que é a palavra plano mais alto. São duas palavras que, quando vai formar essa nova palavra, ela perde a estrutura e o som. Por exemplo, plano. Aqui, né, substituiu o O, ele perdeu aqui o O e se acrescentou o alto aqui, então ficou planalto. Então, modificou o som e a escrita da palavra. Então, esse é o processo por aglutinação. Fidalgo, que é, né, filho de algo. Então, veja que perdeu muito, tanto na escrita como no som.
Já o hibridismo são palavras que são formadas por elementos de línguas diferentes. Por exemplo, a palavra bicicleta. O bi, ela vem do latim. Já os ciclé, né, que vem de ciclo, vem do grego. E tá, né, que fica eta, vem do francês. Então, veja que para formar a palavra bicicleta, nós usamos aqui a origem de 3 línguas diferentes. Então, esse é o processo por hibridismo. Por exemplo, burocracia. Buro vem de francês e cracia vem do grego. Sociologia. Sócio vem do latim e logia do grego. E por último, gente, o processo de neologismo. O processo de neologismo é o emprego de palavras novas que podem ser derivadas ou formadas de outras já existentes, só que na mesma língua ou também não. É quando fazemos a atribuição de novos sentidos à palavra já existente na língua. Por exemplo, o termo apagar. Nós utilizamos, né, deletar. E ao invés de falarmos apagar, a gente fala deleta isso daí. Digitar. Nós vamos usar então o termo escanear. Aí, quando a pessoa vai fazer uma ligação elétrica de forma clandestina, a pessoa fala o quê? O termo, vou fazer um gato. Então, esse é o processo de neologismo, né? A gente vai dar aqui sentidos diferentes para a mesma língua. Porque gato aqui no Brasil, por exemplo, é um animal. Só que aqui a gente está fazendo neologismo, né? Nós estamos utilizando a palavra gato em um novo sentido. Então, é uma palavra que existe, mas está apresentando aqui um novo sentido. Lembrando que as duas primeiras formas, né, deletar e escanear, é um neologismo lexical. Já vou fazer um gato, é um neologismo semântico. Vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso cai em prova. Em atividades desenvolvidas no contraturno escolar, é uma partezinha do texto, né? Nós não precisamos ler o texto todo. A palavra destacada foi formada pelo processo conhecido como composição por aglutinação? Não, né? Hibridismo? Também não. Contraturno. Turno é o radical e contra é o prefixo. Então, sufixação não, prefixação, certo? Gente, obrigada e até a próxima aula.